Então, eu queria chamar aqui, along those lines, né, nessa linha, queria chamar aqui algumas pessoas muito importantes para que esse projeto fosse colocado em pé. A primeira delas, eu já falei sobre ela, a Pia Wong. Ela é professora de educação na California State University de Sacramento. Ela fez doutorado na Universidade de Stanford e ela foi orientanda do Carnoy. Eu também. Não, ela também. Todo mundo, gente. Deve ter uns 10 aqui nessa sala que foi orientando do professor Martin Carnoy. Entre 91 e 93, a Pia ela morou no Brasil, esteve aqui e pesquisou o projeto de interdisciplinariedade durante a administração do Paulo Freire, aqui na cidade de São Paulo. E ela escreveu um livro com Carlos Alberto Torres e a Maria Pilar Ocades, que chama Educação e Democracia, a Praxis de Paulo Freire em São Paulo. Queria chamar também aqui a... Ela é brasileira de coração. Queria chamar também aqui a Elivane Evangelista, que coordena o PED Brasil na Universidade São Judas Tadeu e na UniBH, do Grupo Ânima. A Elivane é graduada em Letras pela Federal de Minas, com especialidade em língua inglesa pela PUC de Minas, e tem o doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Minas. Na UniBH, ela é diretora de Desenvolvimento Acadêmico e Inovação, e ela é responsável, olha a lista do trabalho que essa mulher faz: desenvolvimento de currículo, formação e capacitação dos professores em serviço no Grupo Ânima, pela extensão e pela pesquisa, pela Central de Carreiras e Mercado de Trabalho, pelo Núcleo de Orientação Psicopedagógica e pela concepção e desenvolvimento de projetos de inovação acadêmica, dentre eles o PED Brasil. Queria chamar aqui a terceira pessoa que vai participar aqui do nosso painel, que é a professora Ana Selva, também uma das coordenadoras do PED Brasil na Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. A professora Ana Selva é professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado e doutorado em Psicologia Cognitiva por essa mesma instituição e fez sanduíche em Oxford, na Inglaterra. Desde 2007, ela está na Secretaria de Educação de Pernambuco e, desde 2011, ela é a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, onde ela atua na elaboração e implementação de políticas educacionais voltadas para o currículo e formação de professores e avaliação. Antes aqui de começar o painel, eu queria explicar, né, pela manhã eu falei das nossas 8 instituições parceiras que estão implementando já o PED Brasil nesse projeto piloto. E aqui vocês perceberam que só temos, digamos, 3 representadas, né? E a razão pela qual eu queria deixar muito claro aqui que não tem nada a ver porque a gente acha que essa é melhor que a outra. A gente estabeleceu um critério, como tudo que a gente faz no PED. Primeiro a gente discute o critério. E o fato da Ânima ter 2 instituições de ensino superior envolvidas no projeto, que já está em fase de implementação, as aulas iniciaram agora no primeiro semestre, a gente achou que era importante ter a experiência deles aqui. E a única Secretaria de Educação que topou o desafio de implementar um curso de especialização que foi pensado para o modelo universitário foi a Secretaria de Pernambuco, e a gente achou que era importante ter também a voz deles aqui. Só queria deixar isso claro. A ideia aqui desse painel é a gente conversar um pouco sobre a implementação do PED Brasil e seus princípios. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, no painel da manhã não teve tempo para pergunta, pode mandar as perguntas por escrito, a gente vai tentar responder, e aqui eu vou conduzir fazendo uma pergunta para cada um aqui dos nossos painelistas. Vou começar aqui com a Pia. Queria lembrar, né, um dos princípios do PED Brasil, e vocês viram nos pôsteres e na fala da Rachel, é a ideia de que os programas de formação de professores de excelência têm que ter um forte vínculo com as instituições de educação básica, com as escolas de educação básica. Queria que a Pia falasse para a gente
como coordenadora de um programa de formação, pesquisadora na área de formação de professores, por que esse vínculo da universidade com a escola é tão importante e como ele pode ser fortalecido? Pia. Tá. Obrigada, Paula. E como vocês têm se esforçando todo dia hoje, eu também vou me desafiar e falar em português. Então, por favor, tenham paciência com o meu português. Eu queria começar com uma pequena história que não responde exatamente à pergunta, mas vou chegar lá. E eu queria falar que a minha visão para o vínculo entre as escolas e a universidade veio da minha experiência aqui em São Paulo na década nos anos 91 até 93. E essa experiência de acompanhar 10 escolas no município de São Paulo, implementando o projeto da interdisciplinaridade, mudou a minha vida, realmente. Eu gostaria de agradecer o meu orientador. Cadê ele? Ok. O meu orientador que fez tudo isso acontecer para mim. Ele me apresentou para o Paulo Freire. E isto foi uma porta que ele abriu para mim e ele continua abrindo portas para mim. Então, eu agradeço muito e eu ofereço essas reflexões em homenagem a Paulo Freire e as pessoas que trabalharam na administração dele. Eles me ensinaram como ser militante pedagógica. Eu acho que para fazer esse vínculo entre a escola e a universidade, todos vocês vão ter que ser militantes pedagógicos. Então, por quê? Por que é importante? Bom, como a gente já disse em várias formas hoje, ser professor, você precisa saber muito de muitas disciplinas. Antropologia, sociologia, economia, ciências cognitivas, tudo isso. Mas não basta simplesmente saber, você tem que transferir esse conhecimento em ações. E em ações que são individuais e ações que são contextualizadas. Então, é uma profissão muito, muito exigente. E para nós que estão formando professores, nós também temos desafios bem grandes. Por isso, eu acho que o vínculo tem que aparecer de 3 maneiras. Primeiro, e isso é para nós na universidade, a gente tem que lutar para as condições que permitam nós participar em 2 mundos, ter a pé no mundo da escola e a pé no mundo plenamente na vida acadêmica da universidade. Não pode deixar um por um lado, tem que ter os 2. Então, vai ser uma luta que eu e a Rachel e outros já lutaram nas nossas próprias universidades para ter esse espaço para viver a nossa vida dupla, nas escolas e também na universidade. A gente tem que ter isso porque, para ser formador de professor, a gente tem que entender a vida da escola, a gente tem que mexer com professores, a gente tem que observar alunos, a gente tem que conversar com famílias, senão a nossa prática fica muito parada. Obrigada. E a segunda razão para ter esse vínculo, ou a segunda condição que seria bom para fortalecer esse vínculo, é de convidar professores das escolas públicas para participar no programa de formação de docente. Daí, todo o conhecimento fica muito coerente, muito do dia a dia. E daí você pode facilitar a interação entre a teoria e a prática para os seus alunos que estão parte do programa de formação de docente. E, finalmente, eu acho que esse vínculo tem que tocar na nossa vida de pesquisa. Então, eu acho que muitos de nós foram treinados, não eu, porque eu era orientada pelo Martin Carnoy, mas muitos de nós foram formados para fazer pesquisa nas escolas,
das professoras, dos professores. E eu sugiro que a gente deveria transformar as nossas próprias faculdades para fazer pesquisa com os professores, para enfrentar os grandes desafios que a gente tem na área de educação e resolvê-las, finalmente. Eu acho que isso, fazer pesquisa com os professores sobre as perguntas que elas têm dentro da sala de aula, é a grande questão moral que a gente tem que enfrentar. E, finalmente, a Paula queria saber como é que a gente fortalece o vínculo. Então, eu vou começar com ideias pequenas, simples, e eu vou terminar com uma ideia um pouco grande. Então, tem que ser persistente, tem que ser humilde, tem que adotar uma postura de colaborador. Eu acho que tem que batalhar e esforçar as faculdades, abrem esse espaço para o formador de professor, para que ele ou ela podem assistir nessas duas realidades. E, finalmente, eu acho que os nossos programas de formação de professor têm que ser orientados pela aprendizagem dos alunos nas escolas públicas. Então, pensa um pouco sobre isso. Claro que a gente tem os nossos objetivos para os nossos alunos nos programas de formação, mas imagina se o objetivo do nosso programa de formação de professoras, o objetivo primeiro era de melhorar a aprendizagem e a experiência dos alunos nas escolas públicas, que sejam os nossos parceiros. As minhas ideias. Obrigada, Pia. A gente pode voltar para essa questão. A gente está esperando. Quem tiver perguntas e questões específicas também do PED, pode passar para a gente. Eu queria que a Elivane olhasse um pouco para a experiência, né, das duas instituições que você tem coordenado, o PED, e falasse um pouco sobre a principal inovação, né, que o PED Brasil, que foi trazida pelo PED Brasil na formação de professores nessas duas instituições, sob sua coordenação, Eli. Então, eu acho que tem uma palavra que é muito importante quando a gente pensa no PED Brasil, que é a palavra conexão. Não é? Então, a inovação do PED Brasil, ela está muito relacionada à conexão que se materializa em vários níveis. Assim, tem a conexão com as instituições, da instituição de ensino superior, com as escolas da educação básica, que a Pia acabou de destacar. Tem a conexão dos professores participantes com uma base de conhecimentos que leva à profissionalização do professor. Tem a conexão dos alunos com a sua própria aprendizagem, e aí é a questão da equidade com excelência. E tem a conexão da teoria com a prática, que vai levar a muita coerência nesse processo de ensino-aprendizagem e de formação de professores e de garantia da qualidade da educação. Eu vou focar, não é, numa conexão muito específica que tem feito toda a diferença nas nossas instituições, que é a conexão da teoria com a prática. Nós temos professores de escolas parceiras que estão fazendo PED conosco nas duas instituições, que já têm 15, 20, 30 anos de sala de aula, e alguns deles, quando foram convidados pelas suas próprias escolas, porque nós estabelecemos a parceria com as escolas, e as escolas indicaram professores que gostariam que participassem do PED conosco. Nas escolas da rede pública, houve, inclusive, um processo seletivo interno. Não é? A Secretaria Estadual de Educação de Belo Horizonte, por exemplo, ela anunciou a possibilidade, não é, de os professores fazerem o PED conosco no UniBH, fez um processo seletivo e indicou, o processo seletivo constava de prova, de entrevistas, e a secretaria indicou 18 professores para fazer o curso conosco. Nós fizemos também parceria com outras instituições da rede privada. Aqui em São Paulo, a mesma coisa foi feita. Nós temos muitos professores da rede pública municipal e estadual, e temos também professores das instituições privadas. Não é? Então,
o nosso trabalho ele está sendo feito com professores que já estão na educação básica há bastante tempo. E alguns deram declarações que, quando eles foram indicados pelas escolas, eles não sabiam exatamente se eles teriam o que aprender, porque eles já têm tanta experiência e eles já fizeram tantos outros cursos de formação de professores que eles achavam que já não tinham mais nada para aprender. Tem gente que já tem mestrado, que está fazendo doutorado, e eles se perguntavam o que eles iriam aprender. Então, eles chegaram com muito ceticismo, não é porque foram indicados. E que agora eles percebem que eles têm muito que aprender, que é o curso que tem um maior volume de atividades práticas em que eles podem realmente aplicar tudo que eles aprendem. Então, assim, eles têm muitas leituras para fazer, mas todas as leituras elas são sugeridas, os professores precisam ir para a sala de aula preparados já com todas as leituras feitas. Aqueles que, porventura, deixam de ler um texto ou outro, eles ficam muito envergonhados quando eles chegam e não estão devidamente preparados. Eles fazem de tudo para se preparar antecipadamente, porque eles sabem que as aulas, o encontro com os docentes e com os mentores, é para que eles possam colocar a mão na massa e eles possam fazer atividades que realmente mobilizem todo o conhecimento que eles estão adquirindo com as leituras que eles fazem. E aí eles veem toda aquela teoria realmente sendo articulada com a prática dentro da sala de aula. Então, assim, a carga horária de discussão teórica, ela tem uma representatividade, mas a carga horária de envolvimento com atividades práticas é 3 vezes maior. Então, você tem a prática em sala de aula, presente o tempo todo, e esta é uma grande inovação. Mas tem uma outra inovação que também está fazendo diferença e tem a relação com a articulação da teoria com a prática, que é o componente clínico, que é a residência docente. Muito inspirado na residência médica, não é? Então, o médico, depois de formado, ele vai para o hospital e ele vai fazer residência para ele adquirir essa experiência, depois dele já ter tido a oportunidade de outras atividades práticas durante a formação. Nós temos agora o componente clínico que materializa a possibilidade da residência docente. Então, os professores que estão em formação, eles já estão atuando nas escolas da educação básica, que são escolas parceiras. Então, eles levam para a sala de aula deles as atividades que eles estão fazendo e que eles estão percebendo que trazem resultados muito significativos para a aprendizagem e que permitem o engajamento dos alunos, permitem que os alunos atribuam um sentido ao que eles estão aprendendo, e aí eles levam para a sala de aula deles nas escolas da educação básica. E nós estamos fazendo pesquisa com os nossos professores, e nós chegamos, coincidentemente, a uma professora que leciona numa escola, e nós temos uma professora da nossa instituição de ensino superior, é professora universitária, o filho dessa professora estuda num colégio que é parceiro nosso, o Colégio Sagrado Coração de Maria, e o filho dessa professora é aluno de uma professora que é participante do PED. Ela me disse que o filho dela não gostava de matemática, tinha muita dificuldade com matemática, tirava notas muito baixas, detestava matemática. E aí ele entrou na sala de aula dessa professora, que é nossa aluna no PED, e começou a adorar matemática, porque as atividades são muito interessantes. Ele começou a se sentir empoderado, ele começou a desenvolver autonomia, ele tirou nota máxima nas provas de matemática e ciências, e agora ele adora matemática, ele adora conversar sobre matemática, e ele está se sentindo mais empoderado, mais autônomo, e começou a participar mais até de coisas em casa, porque ele está se sentindo muito bem, não é? Ele melhorou bastante a autoestima dele. Eu estou citando esses exemplos porque eles são exemplos reais. Nós temos vivenciado isso com relativa frequência nas nossas salas de aula, na São Judas e no UniBH, e isso é um resultado direto dessa articulação, dessa conexão que nós vemos entre a teoria e a prática, e a gente está vendo
articulação se materializar nas salas de aula em que os professores participantes estão se formando para a educação matemática, na educação básica, e a gente tem percebido isso nas salas de aulas desses professores. Então, os nossos professores se modificam, eles modificam os professores que fazem parte do PED, os professores que fazem parte do PED modificam a aprendizagem dos alunos deles. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí eu vou citar mais um exemplo, o último exemplo. Nós criamos, nas nossas instituições, um programa de formação e capacitação docente, ao qual a gente deu o nome de Sala Mais, que tem como objetivo trazer reflexões para os professores sobre as novas tendências da educação também no ensino superior, sobre a questão do envolvimento desses alunos, sobre o protagonismo dos alunos. E os professores que estão participando do PED Brasil, os professores do UniBH e da São Judas, que estão participando do PED Brasil, eles estão multiplicando todos os conhecimentos e as práticas que nós estamos aprendendo para a educação básica, também para o ensino superior, e isso tem gerado muito engajamento dos nossos professores. E aí os temas que nós discutimos sobre profissionalização docente, sobre planejamento reverso, sobre objetivos de aprendizagem, sobre a mudança do foco da avaliação, tudo isso tem sido levado para os professores universitários, que também estão aprendendo muito sobre a importância do desenvolvimento desse profissionalismo docente. Bem, são os exemplos. Eu gostaria de ter mais tempo para falar muito mais, porque são inúmeros os exemplos que eu poderia citar do poder de transformação do PED Brasil. Mas eu vou ficar com esses aqui para não monopolizar a conversa. Obrigada, Eli. Eu queria fazer um comentário. Eu falei hoje de manhã sobre as pedagogias do PED Brasil, ou seja, sobre as escolhas pedagógicas que a gente faz como programa para formar professores. E a gente a gente teve um exemplo hoje à tarde, onde vocês vivenciaram uma atividade como alunos, e onde a gente fez um modelamento de como seria aplicada essa atividade numa sala de aula, e depois a gente faz uma reflexão sobre isso, ou seja, uma meta-análise, onde a gente discute profissionalmente quais foram as escolhas que a gente fez, que foram feitas por nós, professores, para que quem participa dessa aula, ou seja, os professores participantes, possam pensar sobre isso no planejamento de suas aulas. Então, esse movimento, que a gente fala que tem a ver com aquela bonequinha russa, que vai tirando, vai tendo uma dentro, ele que a Eli chamou de conexão, ele é muito forte no PED Brasil. E ele se materializa, é muito fácil enxergá-lo. Ele não é, como eu falei para vocês, uma intenção. Ele tem evidência concreta quando a gente olha para o programa. Queria fazer uma pergunta para a Ana Selva. Como eu falei para vocês, a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco ela está implementando o PED Brasil, que é um programa que foi desenhado para ser um programa de especialização, 480 horas, com uma carga horária pesada, com os profissionais da própria Secretaria Estadual de Educação. A gente está testando vários modelos aí nesse piloto. E eu queria saber da Ana, quais são os aprendizados que o PED Brasil tem trazido para a rede pública de Pernambuco, principalmente no seu trabalho com formação continuada de professores. Boa tarde, a todas e a todos. Eu acho que assim um aspecto importante, Paula, que a gente começa dizendo, é da gente ter uma política de formação continuada, que eu acho que esse é um aspecto importante na secretaria. E aí eu começo aqui também fazendo um agradecimento ao secretário de Educação do Estado, que está aqui, Fred Amâncio, que tem apoiado fortemente toda essa política mesmo, com ações, dando o respaldo necessário para a gente poder estar tendo continuidade nessa política de formação e valorização da docência.
E nesse desempenho da política mesmo, no desenvolvimento da política, a gente tem uma preocupação muito grande de estar agregando nossos valores, né? Então, a prata da casa mesmo, né? Ela está sendo capacitada, ela está sendo atualizada e ela está podendo estar disseminando isso no Estado todo, porque o desafio grande de uma secretaria é de que nada pode ficar em um canto. Ele tem que, na verdade, ter capilaridade para o Estado todo. Então, aqui um outro agradecimento ao Martin Carnoy, né, que traz para a gente a proposta do PED, e a você, Paula, que vem, né, diretamente trabalhando com a gente na coordenação do PED, para que a gente possa, de fato, formar a nossa equipe pedagógica. Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque garante a sustentabilidade, né, na formação. Então, o time daqui, que está aqui de Pernambuco, é o time que é da Rede Estadual de Pernambuco, formadores de matemática, e que esses formadores é que vão fazer exatamente um trabalho, né, em termos de quê? De estar dando continuidade e capilaridade a esse processo. Então, um dos pontos já é da gente estar garantindo a sustentabilidade na formação dos nossos formadores, né, de matemática nesse time de Pernambuco. Outro aspecto que eu acho que é fundamental é a gente encontrar um programa como o PED que ele vem com os mesmos princípios que a gente defende, né? Princípios da valorização da docência como uma profissão. Eu acho que esse é um ponto fundamental, da importância da relação teoria e prática, porque, senão, é aquele monte de formação e não tem o resultado lá na ponta. A questão de trazer, inclusive, elementos que, nos cursos de formação inicial de professores, muitas vezes não são colocados, como a gestão e organização da sala de aula, como a questão de você ter subsídios teóricos para o trabalho em grupo, né, em grupos interativos, salas heterogêneas. Aí, aqui, Rachel, né, que está aqui com a gente, toda dando essa dimensão, esse subsídio teórico, da gente poder estar trabalhando com planejamento reverso, né? Bárbara também dando esse apoio para a gente. Então, eu acho que a gente começa tendo também um programa que tem princípios, que são aqueles princípios que a gente já defende, mas que agregam muito valor, porque eles trazem também conhecimentos que são fundamentais na formação do professor e que aí que o professor, de fato, ele sente este programa vale a pena. E ele também tem a motivação de já fazer imediatamente a relação com a prática dele, que aí é o grande diferencial da a gente estar com a secretaria, porque a gente está atuando diretamente em escolas da rede, com professores dessas escolas, inclusive de um bairro bem carente lá de Pernambuco, né, lá do Recife, especialmente, que é Brasília Teimosa. Olha o nome aí, Brasília Teimosa, né? Então, e a gente pegou trabalhando com as 3 escolas que a gente tem lá, ensino fundamental e médio, e com os professores. Então, na verdade, os professores eles percebem a relação do que está sendo discutido nas aulas com a prática deles e passam a fazer já uso desses elementos que são colocados. Então, esse é um dos pontos que tem sido assim fundamental e que a gente vê. Então, a gente hoje já está assistindo, a gente já teve um módulo introdutório, já no gestão, vai começar o ensino centrado, está assistindo os professores fazendo novos arranjos na sala de aula, né? Trabalho em grupo, com os papéis definidos, como todo mundo pôde aqui perceber em relação à questão da oficina de hoje, e que isso tem feito a diferença na escola. Porque aí é o que é bacana também. Qual é o impacto? É que a gente está com esse grupo de professores, né, dessas 3 escolas, mas nas escolas que eles atuam, já está havendo também a disseminação. Professores que entram na sala após eles já se utilizam dos arranjos e já disseminam isso. Poxa, foi bacana, né? Como está sendo interessante trabalhar desse jeito e como está sendo produtivo. Então, o que a gente vê fortemente hoje no Estado de Pernambuco é realmente uma política de formação continuada e que o PED agregou bastante em termos de subsídios teóricos, práticos também, né, para essa formação. Obrigada, Ana. Eu queria lembrar também, né, eu falei um pouco dos objetivos hoje de manhã do PED Brasil, e um deles, que é muito caro para a gente, é o fortalecimento das instituições formadoras
para que elas se transformem em referência na formação de professores. Então, o nosso objetivo aqui não é criar dependência. Eu acho que isso é interessante desse projeto ter nascido num centro de pesquisa, né, aplicada dentro de uma universidade, né, na Universidade de Stanford, porque a ideia aqui não é criar uma dependência para vender ou para manter uma relação com uma rede, com uma instituição. Senão, muito pelo contrário, né, a ideia aqui é fortalecer e entregar uma tecnologia e uma maneira de formar professor, e, com isso, a gente colaborar com a transformação da educação no Brasil. Eu não sei se tem alguma pergunta do público. A gente tem mais uns 5 minutos. Se não tiver, eu convidaria... Não sei se tem mais algum outro coordenador. A gente tem vários coordenadores aqui presentes do PED Brasil que gostariam de falar um pouco do impacto que tem tido o programa na sua instituição, antes da gente encerrar, para eu não ter que falar sem chamar pelo nome, vai ficar chato. Já estou procurando as pessoas. Ah, alguém levantou a mão. A Lúcia. Vamos lá, empolga. Dá para falar 2. Boa tarde. Eu gostaria também de deixar o meu depoimento que os resultados que a gente tem... Se apresenta, Lúcia. Desculpe. Meu nome é Lúcia, eu sou coordenadora do PED Brasil São Judas. E o nosso programa já começou em maio deste ano e a gente já está assim, no 3º módulo. E é impressionante os resultados que a gente já pôde observar desde o início até agora, que já chegou na outra ponta, porque a gente tem depoimentos emocionados, não só dos professores participantes, mas dos pais dos alunos e dos alunos. Inclusive, uma fala de um dos professores participantes é de que, numa das tarefas desenvolvidas para o módulo de gestão da sala de aula, ele teve contato direto com a mãe de um dos alunos, que ele estava trabalhando em função de conhecê-lo melhor, e a mãe se emocionou. A mãe se emocionou, fez amizade com esse professor participante e disse que ninguém nunca havia telefonado para a casa dela para dizer alguma coisa positiva do filho dele, do filho dessa família. Então, foi assim, quer dizer, era um aluno rebelde, né, que tinha dificuldades de aprendizagem, dificuldades também em termos de comportamento em sala de aula, e que, de repente, o professor telefonou para a casa da família, dando um feedback positivo. E, a partir desse momento, esse menino se engajou nos estudos e começou a ter um desenvolvimento muito bom em matemática. Então, é empolgante ver o lado final, que é aquele que a gente deseja realmente, que é atingir o aluno ali da educação básica. Isso tem sido muito recompensador para todos nós, para toda a equipe. Obrigada, Lúcia. Espera só um pouquinho. Eu queria voltar a fazer a conexão, na linha da conexão, né? A Lúcia se referiu a uma atividade, né? Lembra que eu falei que parte do que a gente produziu, além dos programas de módulo, eram as tarefas parciais e finais. E uma das tarefas do módulo de gestão, quando a gente discute, né, a questão de criação de normas, clima de sala de aula, o retorno positivo aos alunos como uma maneira de trabalhar com comportamentos desafiadores, uma das tarefas é: escolha um aluno, provavelmente um aluno que você não tem um comportamento, entre aspas, adequado na sua aula, e faça um telefonema, manda um e-mail, conversa com a mãe e faça um comentário positivo sobre esse aluno. Veja, então, ela está contando essa experiência. A ideia aqui é produzir a reflexão no professor. Ele nunca passou pela cabeça fazer isso, porque, no geral, ele faz sempre o negativo. Né? Você entra em contato. A transformação que a gente vê, né, na relação desse professor com esse aluno, a partir detonada por essa atividade. Veja, não pela leitura sobre a importância da relação, mas a vivência, né, dessa atividade. Então, essa eu acho que é o coração aí daquilo que eu mostrei, que é do clínico e do acadêmico se conectando nas tarefas da sala de aula. Mais um, porque aí a gente acho que precisa encerrar. Oi, Paula. Bom, Márcia, já falei antes, mas não me apresentei, né? Sou da Secretaria Municipal de Educação do Rio,
da UFRJ também. É uma sugestão, uma pergunta, acho duas coisas misturadas. Me parece que essa experiência ela demandaria um bom registro e uma boa avaliação, sobretudo, uma avaliação de impacto. Eu não sei em que medida isso é possível. Na Rede do Rio, certamente nós vamos fazer, né, porque nós temos alguma concentração, são 15 professores, dá para fazer uma avaliação de impacto através dos alunos, né, talvez uma longitudinal, mas uma sugestão para o Martin, para a Lehman, para algum parceiro da Lehman, talvez, de fazer um desenho interessante de avaliação disso e de um bom registro, porque me parece que isso pode vir a ter um impacto razoável na formação de professores no Brasil, nas instituições que fazem a formação de professores. Para isso, é bom mostrar resultados cientificamente robustos e tudo mais. Eu acho que isso é indispensável, né? Obrigada, Márcio. A gente parte do que a gente tem feito também, além de desenhar, produzir os materiais e cuidar da implementação, é fazer uma avaliação, né? A gente tem buscado, a gente sabe dessa importância, agradeço. A Rede Municipal do Rio de Janeiro está fazendo uma parceria com a Veiga de Almeida, que é a universidade parceira, né, do PED Brasil no Rio. Isso também é muito interessante, porque a gente tem vários arranjos, né, como aí ele falou. Do Grupo Ânima, nós temos professores de rede municipal, estadual, público-privado, né, professores de público-privado. Já no Rio, a gente vai ter uma turma só da rede municipal do Rio de Janeiro. Então, a gente também quer entender esses diferentes modelos, como eles funcionam. Enfim, é um piloto, né? A gente está aqui para aprender. Queria agradecer, nosso tempo é curto, a gente pretende seguir conversando com vocês e refletindo sobre essa experiência de formar professores, que é o PED Brasil. Agradeço a Ana, a Elivane, a Pia, mas, mais do que nada, eu quero agradecer aos docentes e mentores maravilhosos do PED Brasil, que deram show hoje à tarde. Gente, obrigada. Não tenho palavras para agradecer a vocês. E agradecer quem ficou o dia todo aqui com a gente, discutindo educação, esse tema tão sexy. E passo a palavra agora para o Felipe para encerramento. Obrigada. Obrigado, Paula. Em nome da Escola de Educação de Stanford, em nome da Fundação Lehman, em nome do Centro Lehman de Stanford, gostaria de agradecer a todos os palestrantes que participaram do debate durante o dia de hoje. E, para encerrar o evento, convidar novamente ao palco Denis Misny, diretor executivo da Fundação Lehman, e os professores Martin Carnoy e Paulo Blixten, co-diretores do Centro Lehman de Stanford. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês aqui. Eu acho que foi um dia extremamente rico para a gente. Acho que foi uma excelente ideia de fazer essa atividade prática para a gente poder ver realmente o PED em ação. Também destacar a importância do painel da manhã, de toda a discussão do ensino de ciências no Brasil. Eu acho que a gente tem muito orgulho dessa parceria, como eu falei no começo, e eu acho que, quando a gente olha para o PED Brasil, dá para ver um pouco os resultados de alguns anos de investimento, e eu acho que alguns reconhecimentos são muito importantes para ser feitos. Primeiro, a Rachel Lowton, né, que a gente conheceu a Rachel logo no primeiro ano de parceria com o Stanford, quando isso começou, e a gente, ao longo dos anos, foi mandando muitas pessoas todo ano para o programa de uma semana do iStep. Todo ano eram 8 brasileiros lá invadindo a turma e tentando aprender com a Rachel tudo que eles podiam em uma semana, até vir o estalo da Rachel de falar, puxa, por que não começar a fazer isso no Brasil, com instituições brasileiras? Não mandar o pessoal para cá uma semana, mas vir para o Brasil. E a disposição dela, a energia dela, a experiência, a aprendizagem, a dedicação dela, compromisso com o Brasil é uma inspiração para todos nós. Eu queria muito agradecer, Rachel, por todo esse empenho e essa parceria de tantos anos. Segundo a Paula Lozano, né, uma parceira da Fundação de tanto tempo, e que está em Stanford, tem esse compromisso com fazer a sala de aula mudar, não só estudar educação, não só contribuir para a pesquisa acadêmica em educação, mas esse compromisso apaixonado, fanático em fazer diferença nas salas de aula brasileira, e está conseguindo fazer essa ponte com esse trabalho conjunto, com tantas pessoas que estavam aqui.
e contando com o apoio de outras pessoas que estão sendo formadas lá no centro, através do programa de bolsas, como é o caso do Carnaúba, que está aqui de volta no Brasil, como é o caso da Bárbara, que ainda está lá, e tantos outros que são os bolsistas e estão ajudando esse programa a voltar para o Brasil e ajudando outros programas a acontecer. O Carnaúba em parceria com a Mila, que é também parceira, era da Fundação, também fez seu mestrado com o apoio da Fundação e que estão fazendo essa realidade aqui. Nada disso, desse programa, seria possível sem o trabalho junto com as instituições, as faculdades. Então, queria agradecer de novo as faculdades que tomaram esse risco, compraram, e as redes. Acho que a rede de Pernambuco está aqui, está criando um modelo que a gente acredita muito no trabalho do Fred, da Ana Selva, de todo mundo que está sendo feito. Nós achamos que a gente tem falado isso, a Priscila tem falado isso, Todos pela Educação. Educação é rocket science. Esse papo de que não é rocket science não é verdade. É rocket science, não é fácil. A maioria das experiências bem-sucedidas de educação do mundo começam selecionando os melhores alunos. E aí depois elas entregam os melhores alunos. Não me parece um caso muito impactante de valor adicionado. O valor adicionado, o desafio de pegar todos os alunos e transformar qualquer aluno e transformar ele num excelente aluno, esse é o desafio da escola pública todo dia. E esse desafio requer, sim, a nossa melhor ciência, a nossa melhor conhecimento, o nosso maior compromisso. E quem vai fazer a diferença nisso são os professores. E esse tipo de formação que a gente está discutindo, seja a nova forma de ensinar ciências, seja a nova forma de ensinar em geral, o PED, o exemplo aqui é na matemática, mas é na nova forma de ensinar, é uma aposta muito forte do trabalho que a Fundação vem fazendo, e este é um bom exemplo. Então, queria agradecer a oportunidade dessa parceria e fechar sem tomar mais do tempo de vocês. Eu acho que a gente sempre fica muito impressionado. Acho que o compromisso do Paulo Blixstein com o Brasil é conhecido, ele tem uma razão de sangue muito clara para ter um compromisso com o Brasil e o compromisso de fazer esse trabalho com qualidade. Queria destacar o compromisso do professor Martin Carnoy, que está no começo da carreira, por isso que vocês veem tanto entusiasmo. Essa primeira parte está sendo intensa, vocês precisam ver a próxima parte da carreira dele. E ele vem ao Brasil e vai aos estados e monta uma agenda que o nosso time não dá conta de aguentar, mas nosso time já tem uns 20, 25 anos de idade, então não aguentam o ritmo. Então a gente sempre fica muito impressionado. Então, muito legal, acho que foi talvez o melhor de todos os seminários que a gente teve nesses 6 anos e por conseguir transmitir com tanta clareza esses princípios. Falei muito mais do que eu deveria. Muito obrigado, parabéns a todos que se envolveram e a gente está muito animado em fazer esse projeto crescer ainda mais, e esses projetos, essa colaboração com Stanford, com os professores, com os nossos bolsistas, que isso possa ajudar de verdade a educação brasileira cada vez mais. Muito obrigado, boa noite para todos. Bom, só queria agradecer as palavras do Denis, e só rapidamente falar que a gente, quando traz as pessoas aqui para esse seminário, como o Brian Brown, o Engen, que é o meu aluno, a Tamar, as pessoas vêm para cá e passam 1 ou 2 dias no Brasil e se apaixonam e querem voltar e tudo mais, e foi isso que aconteceu também com a Rachel, com o Martin, que já, claro, vem para o Brasil há muitos anos. E eu acho que o fato das pessoas se apaixonarem, quererem voltar e quererem ajudar, eu acho que diz um pouco sobre quem nós somos como país, porque eu acho que as pessoas sentem que a gente tem uma paixão pela educação aqui. Talvez a gente não consiga fazer a educação tão bem quanto a gente queira fazer, mas que a gente é apaixonado por educação, que a gente quer acertar, que a gente quer fazer a coisa certa. E acho que isso contamina as pessoas que vêm para esse seminário ou que vêm para o Brasil lidar com essas coisas. Então, acho que é uma coisa muito, muito valiosa para a gente. O fato de a gente ter aqui a Rachel e o Martin, como o Denis acabou de falar, eles podiam estar matando, podiam estar roubando, mas estão aqui com a gente e é uma coisa que you won't understand it. Mas enfim,
É uma coisa que acho que é para a gente ficar muito feliz deles terem dedicado tanto seu tempo para o Brasil. E só queria terminar dizendo que, quando a gente fala essas coisas de ciências e mostra essas coisas de experimentos complexos e tudo mais, e eu já falei isso uma vez, muitas vezes as pessoas falam, não, mas isso não é muito difícil, por que a gente não faz a coisa básica, né? Faz o beabá, a coisa simples e tudo mais. Mas uma diferença que existe entre os Estados Unidos e o Brasil é que nos Estados Unidos todo mundo vai para a escola pública, o filho do rico, do pobre. Então, lá, o rico e o pobre estão todos querendo que a escola pública dê o básico e o avançado. Só que no Brasil é um pouco diferente, porque se você tem condições, você manda o seu filho para a escola particular. Então, pelos filhos da elite brasileira não estarem na escola pública, a gente exige muito menos da escola pública e a gente fala, mas não precisa dar o avançado, né? Já dá o básico e já está bom para essas crianças que não teriam nada. E eu acho que esse é um jeito tão cruel de pensar sobre a educação e, infelizmente, é o jeito que muitas pessoas e muitos formuladores de políticas públicas pensam. Então, quando eu fiz questão de trazer os meus alunos e mostrar as coisas mais de ponta que a gente está fazendo, é porque a gente quer que a criança que menos tem condição de ir para a escola particular, que está numa escola pública, numa periferia de uma cidade, que essa criança tenha o mesmo acesso às coisas avançadas, à ciência complexa, aos experimentos científicos, o mesmo acesso que a criança que vai para uma escola de elite aqui em São Paulo, porque eu acho que essa é a prova de que a gente realmente se importa com a equidade. É que a gente fala, a gente vai até a última criança e a gente vai fazer com que essa última criança aprenda o que há de mais moderno, de mais importante em ciência e matemática e tudo mais. Qualquer coisa menos que isso, para mim, é inaceitável. Muito obrigado e o professor Marcos. Will you forgive me if I speak English, my native language? It's actually not my native language, but I learned it as a child. First of all, I want to thank you for being such great participants in our seminar today, because everybody really contributed today to the seminar. You didn't just sit here and listen, you actually were participants. And you did a good job. Congratulations. Second, I would like to thank very much the Lemon Foundation and Instituto República for giving us the possibility to train so many great Brazilian students. And we'll continue to do this, I hope, for a long time, because it's been a very, very wonderful experience for all of us to see all the talent that we have in Brazil. And to give us the opportunity at Stanford to be creative and come up with new ideas about how to change things in a really great country. I have a task for all of you. I want you to walk out of here, and I want you to tell people the following. Particularly in the universities, particularly in your universities. You are not doing a good job of training teachers. I want you to walk out of here and tell them you've seen how teachers should be trained, and you've seen how it should be done, and you're not doing it. Very important message, because really the point of your coming here and participating is that it's fundamental to change the way teachers are trained, not only in Brazil, but all over Latin America and even in the United States. Now, I sat yesterday in Fundação Estudar for a panel on education, and I heard an unnamed new mayor from an unnamed state say that the teachers were the problem. Luckily, somebody else was there who said teachers weren't the problem. It was the system. We have people from the states here who are making a difference. They know that the problem is in the training of the teachers. They know that. You cannot send
teachers into classrooms unprepared to teach. It's not fair to them, and it's not fair to the students. It's a sin to think that you can simply, as Paula said this morning and others have said, that you can't think about training doctors and having residencies and having all this money go into training doctors, which is great, except then you say, well, anybody can teach. We can just pick somebody off the street and put them into the classroom. Anybody can teach without any training, or give them training which doesn't train them how to teach. So what you went through today is the new world. It's the right world. This is not rocket science. I mean, it is. I'm sorry, it is rocket science. I'm sorry, I should be speaking for you. This is not rocket science. That's what I meant to say. This is not rocket science. It's difficult. It takes a long time. We have a course for 480 hours with the teachers. At the end of 480 hours, they will be great teachers. We did 4 weeks seminar. But here's the thing. These are Brazilians. These are these people that everybody complains about, the teachers in the universities. Everybody complains about they can't do it. They don't have the talent to do it. Of course they have the talent to do it. Nobody has allowed them to do it. And this is the point. The point is we've got to move forward from this. From this day forward, nobody should say that the teachers are to blame or that the teachers in the universities are to blame. It is the system that's to blame. And we've got to change the system. Thank you very much. Muito obrigado a todos. Um dia emocionante, com certeza, de muito aprendizado. 2 breves recados. Não esqueçam de devolver os fones de ouvido e pegar os documentos de volta. E enviaremos a todos um pedido de avaliação do evento também por e-mail. Esperamos e acreditamos que o evento tenha contribuído para gerar boas reflexões e que terá impacto na garantia de uma educação de qualidade para as crianças, jovens e adultos brasileiros. Obrigado por terem estado conosco hoje e nos vemos no ano que vem. Uma boa noite.